Boa noite a todos. Boa noite. Só quero deixar claro na hora que eu colocar os óculos que não são meus, são da minha esposa, para não deixar dúvidas sobre o meu gosto aqui do aparato. Muito bem, a ideia da noite de hoje é que nós façamos uma reflexão sobre um exercício de sabedoria. E esse exercício de sabedoria envolve justamente o capítulo do Evangelho que trata dos sofrimentos. Especificamente, bem-aventurados os aflitos. Os Espíritos nos trazem, nesta obra e neste capítulo, uma série de textos educativos que nos ensinam principalmente a interpretar a dor que nos visita. Porque a dor que nos visita, ela é muito similar de família para família, de país para país. Nós estamos falando de dores físicas, de problemas espirituais, de perda de pessoas amadas, rompimento de relacionamentos com pessoas que nós amamos, problemas financeiros, os mais diversos problemas, ansiedades, depressões, enfim, tudo isso faz parte da natureza humana que habita este orbe que ainda é de provas e expiações. Entretanto, a nossa dificuldade é justamente compreender o papel educativo destas ferramentas de dor. E o objetivo do nosso bate-papo é criar ou apresentar alguns mecanismos, alguns exercícios da mente que nos permitem, se colocados em prática, encarar a dor, encarar o sofrimento sob uma outra ótica. A doutrina espírita é muito clara em dizer que se nós sofremos algum mal, nós sofreremos duplamente se não conhecermos a origem do mal, a causa do mal que nos afeta. A criatura sofre duas vezes, porque ela está diante da dor e não sabe por que sofre. E este capítulo, de uma maneira muito didática, nos apresenta primeiramente a justiça das aflições. Nos mostra que se Deus é bom, é infinitamente justo, tudo o que nos acontece, tudo o que acontece no universo é justo. Vai mais além. Mostra quais são as causas destes nossos sofrimentos. Causas anteriores, ou seja, em outras vidas, cometemos equívocos, delitos, crimes, comportamentos equivocados, que trazem reflexos para a vida atual, na forma de dor, na forma de sofrimento, como uma alavanca para que pudéssemos despertar para a necessidade da mudança de comportamento, da mudança de pensamento, para que possamos avançar. Então a dor tem esse propósito de nos impulsionar para frente. Mas a criatura humana, de maneira geral, diante da dor, ela se afunda, ela não consegue enxergar sob um outro prisma. E este capítulo não é à toa que a doutrina é chamada, o Consolador Prometido, que Jesus já havia anunciado, porque ele vem explicar justamente isso, a causa por que sofremos, mas acima de tudo, nos traz o consolo, nos traz uma explicação, nos traz uma maneira de enxergar o problema que é extremamente confortador. E isso está claro lá no item 13, que diz o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito,
compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. A criatura que compreende através do estudo da doutrina espírita que esta vida nada mais é do que um ponto no seu infinito e na sua eternidade, compreende que as dores que lhe visitam serão breves, logo passarão, porque haverá sempre o dia de amanhã com novas possibilidades, e que cabe a nós o aprendizado daquela dor vivenciada. Entretanto, os que assim não enxergam, aqueles que só enxergam do ponto de vista da vida terrena, nos diz o seguinte: contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, ou seja, o sofrimento, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, da primeira, do ponto de vista espiritual, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos e contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, eles já nos mostram que, do ponto de vista prático, experimentar a percepção de que esta vida é a única, ou de que os nossos maiores interesses estão aqui, sempre que nós sofremos um revés na vida, isso parece um grande tormento. E vivenciar esse tormento sem sabedoria faz com que nós percamos a nossa tranquilidade mental e a nossa qualidade de vida física, a nossa saúde. Porque nós somos diretamente afetados pelos nossos pensamentos. Agora, o mais interessante de tudo é que nós temos, com esta apresentação do capítulo, com um estudo deste capítulo do Evangelho, nós entendemos a justiça divina, que são duas as causas anteriores, causas desta própria vida, os chamados tormentos voluntários, e ainda nos diz os Espíritos, que a grande maioria dos males que nós enfrentamos nessa vida são criados nessa própria vida aqui. Da nossa intemperança, da nossa incapacidade de mudar comportamentos e pensamentos. Agora, associado então a essa bagagem que nós trazemos, de vidas passadas, mais os problemas que nós arrumamos aqui com a nossa teimosia em nos mantermos viciosos, nós temos um outro problema que nos aflige. Nós temos uma dificuldade tremenda de saber viver em harmonia o dia de hoje, o presente. Dos dias que não são tormentosos, daqueles dias que não temos na nossa porta nenhum tipo de grande trauma, grande dor nos visitando, nós gastamos grande parte da nossa saúde e da nossa energia voltado para dois momentos da vida que não têm nenhuma significância no momento. Nós vivemos com lembranças e revivências de acontecimentos passados e vivemos com a expectativa e a ansiedade de possíveis acontecimentos futuros. As criaturas que se sentem, por exemplo, ofendidas, magoadas por alguém, muitas destas criaturas têm dificuldades de seguir adiante, de perdoar, carregam aquele rancor, carregam a imagem daquele acontecido durante anos, sem se tocarem de que o maior beneficiado é quem perdoa, é quem deixa para trás o passado. Há pouco tempo atrás, nos nossos trabalhos mediúnicos, eu estava dialogando com um irmão que já há muitos anos estava perseguindo o irmão de sangue dele, que havia tirado a sua vida de maneira inesperada e por interesses materiais.
Claro, ele estava profundamente revoltado, cristalizado na ideia da vingança. Alguns irmãos já haviam tentado abordar a questão do perdão. Ele era completamente uma parede para esse tipo de ideia ou pensamento. E o caminho que nós encontramos foi, dos anos que você passou, perseguindo, querendo a vingança, qual foi o resultado prático que você conseguiu? Nenhum. E todos estes anos você reviveu o sofrimento. Você teve o sofrimento, teve aquela dor da ingratidão, da surpresa de ser assassinado por uma criatura que é da tua família. E você reviveu isso todos os anos. Não está na hora de dar um tempo para a tua cabeça, para a tua mente? Foi quando ele começou a se desarmar e entender que ele precisava e ele merecia ter um pouco de paz. Lá na frente é uma outra história em relação à justiça divina. Então, nós aqui na vida presente temos este hábito de ficarmos remoendo circunstâncias ruins, pessoas que talvez nos tenham tirado algum bem material, pessoas que tenham de alguma forma nos prejudicado do ponto de vista da emoção, e ficamos remoendo aquilo, esquecemos de viver o presente. E quando não vivemos o presente voltado para o passado, perdemos o sono, reviramos a noite, com medo, com aquela ansiedade sobre uma série de acontecimentos futuros que não necessariamente acontecerão. E de novo esquecemos de viver o presente. Muito antes de Cristo, cerca de 600 anos antes de Cristo, alguns filósofos chamados estoicistas, eles trabalhavam por levar ao conhecimento da criatura humana uma forma de pensar, uma forma de viver que trouxesse esse exercício de interpretação sobre as dores que nos visitam e sobre como ser feliz no presente. Como ser feliz no presente. Esse era o grande objetivo deles. E eles diziam o seguinte: as nossas angústias derivam da tentativa de controlarmos o incontrolável. Pensem quanto tempo nós gastamos na nossa vida, do nosso tempo presente, querendo controlar o comportamento alheio, acontecimentos futuros que não estão na nossa mão. Se a economia vai despencar, se nós vamos perder o trabalho, se a empresa vai falir, se o cônjuge vai decidir seguir a vida com uma outra pessoa, se vai abandonar o relacionamento, nós não temos controle sobre isso. Se estaremos doentes amanhã, se pegaremos o coronavírus e se desencarnaremos pelo coronavírus, não temos o controle. Mas as pessoas vivem numa ansiedade gigantesca, numa tentativa de controlar o incontrolável. Esquecem de viver o presente e adoecem no presente, preocupados com expectativas futuras que talvez nunca aconteçam. Alguns desses pensadores estoicos, como Epicteto, diz o seguinte: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente, para mim, quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que de fato eu tenho controle. Aonde eu devo buscar então o bem e o mal, não externos incontroláveis, mas dentro de mim, nas minhas escolhas. Façamos o seguinte exemplo: num casamento, nós não temos como controlar se o marido ou a esposa um dia vai se apaixonar por uma outra pessoa, se vai deixar de gostar, se vai cansar da relação, se vai desencarnar. Talvez nós tenhamos a expectativa de que essa relação seja duradoura para o resto da vida, mas nós não temos como controlar isso. Tudo pode acontecer e esse casamento simplesmente se desfazer. Não está no nosso controle, não devemos ficar ansiosos por isso. Entretanto, em relação às minhas escolhas, se eu não ajo corretamente, se eu sou omisso, se eu não sou presente, se eu não nutro essa relação com tudo aquilo que seria necessário para que o amor continuasse florescendo, aí sim, são circunstâncias que estavam no meu controle e que eu fui negligente e que me trarão reveses negativos. Agora, o comportamento dela, o comportamento dele, eu não
tenho como controlar. Mas nós gastamos um tempo absurdo querendo controlar tudo isso. Ainda Epicteto nos diz, não é o que acontece com você, mas é como você reage ao que importa. Aí vamos de encontro ao texto do Evangelho. A pessoa, o problema pode ser o mesmo para todos nós aqui. A maneira como nós interpretamos esse problema é que muda tudo. A criatura, por exemplo, que tem essa visão de que isso, tudo que nós vivemos aqui, é extremamente rápido, é momentâneo, que tem um caráter educativo, o sofrimento que nos bate à porta, esse sofrimento chega para ele muito diferente da criatura que não pensa dessa forma. Da criatura, por exemplo, que é obcecada pelo seu patrimônio e de repente se vê sem ele. Tanto é que temos tantos casos de suicídio. Recebe o mesmo tipo de problema e reage diferente. Então, não é a natureza do problema que nos afeta. É como nós interpretamos, como nós reagimos ao problema que nos afeta. Alguns neurocientistas nos dizem que nós temos uma capacidade de acionar o nosso chamado sistema frio. O que é isso? Nós estamos lá no calor da emoção, o problema bateu na porta, é aquela capacidade que você adquire através do treino de, como se fosse uma mosquinha, olhar de fora, olhar com menos emoção, olhar de maneira mais fria tudo aquilo que está acontecendo, para que você seja mais racional diante do problema. Sêneca diz outra coisa importante: nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não sei vocês, mas eu cansei de virar à noite, acordava no meio da madrugada, aí lembrava do problema, aquele problema parecia gigantesco, monstruoso, dava um suador, eu me revirava, não conseguia mais dormir. Aí no final da madrugada dormia, quando acordava, o problema já não era mais aquele monstro. E na verdade, o encerramento das circunstâncias que a gente imaginava sobre aquele problema acabaram completamente diferentes. Surgiram novas possibilidades, surgiram novas soluções, que naquele momento eu já não estava pensando. Mas de novo, nós nos preocupando com o futuro, sem viver bem no presente. Marco Aurélio, imperador romano, o melhor e maior de todos os imperadores: não sonhes com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram, mas a cada momento presente pergunta: o que há de insuportável e irresistível nesse acontecimento? Lembra-te então de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Lembra-te de que cada um de nós vive no momento presente, no instante. O resto é o passado ou o futuro obscuro. Pequena, pois, na verdade, é a extensão da vida. Porque o passado não existe. O passado ficou para trás. Não importa o que aconteceu, ele não tem mais no presente a capacidade de nos afetar, desde que não queiramos. E o futuro é completamente obscuro. Não sabemos o que vai acontecer. Se eu ajo dentro dos princípios que conhecemos como certos, dos princípios cristãos, nós sabemos que estamos trilhando e tendo uma boa plantação. Sabemos que a semeadura é obrigatória, conforme aquilo que estivermos plantando. E o último aqui. Esse aqui é o seguinte: é um exercício fantástico, eu não sei se vocês fazem, mas eu fiz muito com o meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, eu fiz isso durante 18 anos. O principal e primeiro exercício, o que conduz de imediato às portas do bem, consiste quando uma coisa nos prende em considerar que ela não é daquelas que não se possam ser tiradas. Que ela é como uma panela, como uma taça de cristal, que quando se quebra, não nos perturba porque lembramos o que ela é. Ou seja, tudo é passageiro, tudo é transitório. O mesmo acontece se abraças um filho, um irmão, um amigo. Não te abandones sem reservas à imaginação. Lembra-te de que amas a um mortal, um ser que não é absolutamente tu mesmo. Ele te foi concedido para o momento e não para sempre, nem sem que te possa ser tomado. Que mal existe em murmurar entre os dentes enquanto abraças um filho. Amanhã ele morrerá. Eu lembro que meu filho era pequeno. Eu estava com ele inúmeras vezes. Amanhã ele não estará comigo. Parece uma coisa mórbida, parece uma coisa assim, né, macabra? Não, é um excelente exercício, porque você consegue valorizar o momento presente de maneira muito intensa. Você valoriza o que tem e não aquilo que espera conquistar. Porque a criatura humana, naturalmente, por uma questão de lei do progresso, busca as suas conquistas.
mas muitas vezes busca as conquistas esquecendo de viver o que tem e de aproveitar o que tem em suas mãos no presente. Ela acha que só vai ser feliz quando conquistar isso ou aquilo, e passa uma vida planejando isso ou aquilo. Quando conquista, parece que perde de valor e esquece de olhar para aquilo que existe de maior valor ao seu redor. Então, você olhar para o filho, você olhar para aquela pessoa que ama e entender que amanhã ela poderá não estar mais do teu lado. Para as mães isso é muito difícil. O amor de mãe com o filho é uma coisa absurda. Se eu sou pai, eu fico imaginando de mãe. Eu já acho que o meu amor de pai é quase igual ao de mãe. Dizem que não, mas precisamos compreender que tudo que está à nossa volta de circunstâncias materiais são todas transitórias. Podem sair da nossa mão a qualquer momento e nós podemos deixar isso para desencarnar e seguir adiante. E as criaturas que muito amamos, temos que ter essa reserva, sem esse apego desmedido, porque a qualquer instante, como diz ali, eles são mortais. Todos nós somos mortais. A qualquer momento poderemos não tê-los. Por isso, a oportunidade que temos hoje de viver tudo o que poderíamos estar vivendo. Quantas criaturas brigam com seus pais, brigam com seus irmãos, aí não visitam os pais, tem aquele problema de família, fica um tempão sem visitar, ou às vezes a preguiça, porque o pai ou a mãe mora um pouco mais longe, visita lá uma vez a cada 2 anos, e de repente aquela criatura amada morre. E aí vem aquele peso: por que eu não visitei mais? Por que eu não estive mais presente? Por que eu não amei mais? Por que eu não estive mais junto dele? Vem o pensamento do tempo perdido. Então, este pensamento do Marco Aurélio, do Epiteto, é fantástico. É um exercício fantástico, de maneira que você olha para trás. Eu digo para vocês, eu olho para trás durante 18 anos, se o meu filho desencarnar amanhã, vou sofrer muito. Não há quem não sofra, mas eu não vou ter nenhuma dúvida de que eu aproveitei todos os momentos possíveis, de maneira intensa, cada vez que eu tive oportunidade. Porque desde que ele nasceu, eu pensava nessa possibilidade. Amanhã ele pode não estar aqui. Então, é um exercício prático para lidar com a dor. Então, nós temos a capacidade de racionalizar o nosso sofrimento. A doutrina espírita nos mostra isso claramente. Nós podemos racionalizar, compreender a origem, compreender que nós somos a única e primeira causa, e nos dá a condição de olhar para tudo isso como se estivéssemos numa montanha, olhando tudo abaixo nesse nosso sistema frio, e não mais mergulhado na emoção. É uma questão de exercício. Então, alguns cientistas da mente humana, do comportamento, da psicologia humana, nos mostram que o cérebro humano tem sim condições de minimizar os efeitos da nossa emoção, os efeitos da nossa dor. Primeiramente, com certeza, nós estamos falando da oportunidade que as criaturas que estudam a doutrina espírita, que conhecem a sua essência, que conhecem a sua natureza, começam a compreender a lógica da lei de causa e efeito, a perfeição da justiça divina, lá no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, 33 itens que são, na verdade, o maior tratado de justiça do mundo. Perfeito, você sai da condição de vítima, você adquire uma maioridade, se sente até desamparado. Opa, eu não tenho mais como culpar ninguém pelos meus sofrimentos, porque a criatura que me traz a dor pode ser uma esposa, um esposo, um filho, um chefe, um sócio. Essa criatura nada mais é do que um instrumento, e nós temos a tendência a jogar tudo que há de culpa na criatura que foi apenas um instrumento da nossa dor, quando na verdade deveríamos agradecer, porque estamos sendo experimentados, estamos sendo testados, e é através do teste, da experimentação, que nós conseguimos evoluir. Mas nós preferimos evitar o remédio amargo, nós queremos a zona de conforto. Então, o conhecimento
deste ponto de vista espírita, sobre os sofrimentos que nos visitam, nos dá essa condição de racionalizar, de entender que eu não sou vítima de nada, que eu sou a única origem, mas que acima de tudo, eu tenho um mar de esperanças e de oportunidades diante de mim, que nunca é tarde, que eu posso sempre renovar os meus conceitos, os meus pensamentos e as minhas atitudes, e começar a trabalhar no bem. Então, isso traz uma clareza para a criatura humana. Claro que nem todo mundo que é espírita, nem todo mundo que estuda a doutrina espírita, é a questão da parábola do semeador. Em nem todos os campos essa semente vai germinar. Um segundo ponto que estes neurocientistas nos dão como exercício é o seguinte: abandonar as angústias que não estão no nosso controle. Parar de querer controlar fatores que não estão no nosso controle. Levar uma vida mais tranquila, deixar que os acontecimentos, fazer todo o nosso esforço que é necessário, mas deixar que os acontecimentos venham através da providência. Tá? Compreender que o peso do passado e a incerteza do futuro são âncoras que pesam sobre a vida, limitando a nossa liberdade e plenitude. Parar de viver das lembranças, parar de viver das dores e parar de viver da nostalgia. A minha mãe, ela tem 68 anos, cada vez que eu visito, ela fala: ai meu Deus, mas era tão bom quando a minha mãe estava viva, que eu estava... A vida inteira, se botar um gravador, é sempre a mesma coisa. Ela não se desliga dos momentos bons que ela teve com a mãe dela e da dor que teve em perder a mãe dela de quase 100 anos. Ela queria que vivesse 200. Então, são âncoras. Nós não vivemos no presente. A nossa mente não está vivendo no presente. Nós estamos vivendo em função de nostalgias, em função de dores do passado, rancores, mágoas. Quantas criaturas desenvolvem um câncer porque não souberam perdoar, porque alimentaram durante anos uma angústia, uma mágoa, um rancor da pessoa que lhe fez mal, e aí depositando cargas e cargas energéticas de substâncias negativas em suas células. Naturalmente a criatura adoece. Adaptação hedônica. Esses cientistas nos dizem o seguinte: todos nós temos uma régua de felicidade, um padrão, um nível de felicidade. A criatura muitas vezes pode, por exemplo, perder as suas pernas, que ela volta a ter no futuro a mesma linha de padrão de felicidade que ela tinha em épocas anteriores. A criatura pode ganhar na loteria e ela vai voltar, ela não fica mais feliz, ela tem um momento de euforia, mas ela volta para a mesma régua, para a mesma base de felicidade que ela tinha. Só que nesta adaptação hedônica, nós temos a mania e o hábito daqueles bens conquistados do coração, as pessoas que já convivem conosco, que fazem parte da nossa vida e do nosso amor e do nosso equilíbrio, nós paramos de prestar atenção nisso. Nós paramos de prestar atenção no amor que existe, por exemplo, dentro da família. É uma coisa normal. Às vezes o marido e a mulher são educadíssimos na rua, no trabalho, e dentro de casa uma grosseria só. Acha que a criatura vai estar ali o resto da vida, até o dia que perde, até o dia que a mulher vai embora, o homem vai embora, até o dia que perde o emprego. Então nós nos adaptamos com isso e paramos de dar valor, porque nós estamos sempre nessa expectativa da conquista do algo a mais. E aí aquilo que está ao nosso redor parece que perdeu o valor, perdeu o sentido, né? E um último exercício que eles nos sugerem é a valorização negativa, que tem a ver justamente com o pensamento de Marco Aurélio, do Epicteto, por exemplo. Ou seja, tudo que eu tenho que me faz feliz. E se eu perder isso aqui agora? E se eu perder o meu trabalho? Muitas vezes a gente reclama do trabalho, reclama do salário. E se eu perder isso agora? E se eu perder o meu filho? E se a minha esposa for embora? E se o meu esposo for embora? E se meu pai desencarnar? Se a minha mãe desencarnar? A valorização negativa, essa mentalização negativa, nos ajuda a parar de querer viver no futuro, nas expectativas daquilo que a gente ainda quer conquistar, daquilo que a gente ainda quer ter, e viver de maneira muito mais harmônica, muito mais serena o hoje. Isso tudo nos traz equilíbrio para a mente, nos traz serenidade. Muitas vezes uma grande dor visita a família, tem lá aqueles que se desesperam, se descabelam, pulam da ponte, e há aqueles que são mais centrados.
A visão do problema é diferente. Nós temos essa capacidade de desenvolver em cada um de nós uma racionalidade para a dor, porque a gente tem como conhecer todas as vertentes da dor, sua origem, como resolvê-la, o que será no futuro. Nós temos essa condição através da doutrina espírita, através do autoconhecimento. O que existe de mais consolador nesse capítulo 5, porque são muitos os textos que todos mereceriam ser lidos, é justamente o fator da resignação. E a resignação, ela não pode ser passiva. Deus quis assim, eu vou ficar assim. Eu preciso arrumar um trabalho, a economia está com problema, e Deus quis que eu ficasse desempregado. E não saio para me aperfeiçoar, não saio para procurar. Não adianta. A resignação tem que ser ativa. Você precisa trabalhar para mudar o estado de coisas negativas que te afetam. Você não tem que ficar mergulhado na dor, não temos que ficar mergulhado no problema, temos que agir no bem, agir com persistência, buscar e achareis. Agora, em todas essas circunstâncias da nossa vida, do dia a dia, vale essa reflexão. Vale a reflexão sobre como estamos lidando com tudo ao nosso redor, no nosso dia a dia. Qual tem sido a qualidade dos nossos pensamentos durante o dia? O que eu estou deixando de valorizar hoje? O quanto eu estou aflito, ansioso, depressivo, preocupado com amanhã, preocupado com as coisas que eu posso perder? Ou quanto eu estou ansioso, triste, rancoroso e com as coisas que já passaram e não mudam mais nada? O que vale é o hoje. E hoje nós temos a capacidade de nos instruirmos através da doutrina espírita, compreendermos por que estamos aqui. E a criatura só encontra o propósito, só encontra o caminho da felicidade quando ela encontra um propósito na vida. A criatura que vai pela vida sem um propósito, ela vai com a boiada, não sabe para onde está indo, para onde for a boiada ela vai. Nós precisamos de um propósito e a doutrina espírita nos traz esse propósito. O tema é muito extenso, mas o objetivo era que a gente reflexionasse um pouco mais sobre as dores, a nossa capacidade de lidar com elas, a nossa capacidade de interpretar essas dores e, acima de tudo, ter uma mente mais equilibrada, uma mente com mais confiança na providência, uma mente mais serena diante de tudo que nos acontece, porque nós sabemos que estamos sempre muito bem amparados, muito bem protegidos e temos que apenas fazer a nossa parte. Agradeço o tempo de vocês.